Oi, turminha, olha só. A tia trouxe para vocês a leitura de um livrinho, certo? O nome do livro é Willy, o ratinho que não sabia ler. Observem a capa desse livro. Olha só. Aqui está o Willy. Por que será que o Willy não conseguia ler? O que será que acontecia com ele? Que ele não conseguia aprender as palavras, não conseguia ver as letras, não conseguia entender o que estava escrito no quadro. O que será que acontecia com o Willy, hein? Vamos descobrir, não é? O Willy era um ratinho muito legal e prestativo. Todos no seu bairro o admiravam muito. Era um verdadeiro esportista. Dava-se bem no futebol, no karatê e em tudo o que fazia. Mas nos estudos estava sempre atrasado. Não conseguia entender o que lia. Na verdade, nem conseguia ler direito, sem a ajuda da mãe ou da professora. As notas das provas eram sempre muito baixas e já estavam repetindo o primeiro ano há 2 anos. Nossa, como ele estava atrasado, não estava? Repetiu o primeiro ano 2 anos. O que será que acontecia com ele, hein, minha gente? Todos os dias escutava reclamações da sua professora, Dona Ratazana. Olha ela aqui. E ela dizia bem assim: faça a cópia, Willy. Estou cansada de copiar do quadro para você. Você é um ratinho muito preguiçoso. Os colegas de Willy não perdiam tempo e gritavam em coro: o Willy é muito desatento! O Willy é muito desatento! Todos os dias era essa mesma coisa. Dona Ratazana perdendo a paciência e os colegas aproveitando a oportunidade para se vingar das vezes em que o Willy ganhava deles no jogo. Olha como o Willy ficava. Ficava bem. E espero que vocês estejam bem, tá certo? Hoje, que dia é hoje? Quem é que sabe me dizer que dia é hoje? Hoje é quinta-feira. E a data de hoje? Vocês vão pegar o calendário de vocês e vão marcar a data de hoje, tá certo? Como vocês estão vendo, a tia Isa está fazendo a aula sozinha, não é isso? Por que eu estou sozinha? Porque a tia Carol ela precisou se afastar um pouco e depois ela retorna, tá certo? E aí a tia vai continuar fazendo as aulas com vocês, tá certo? E aí nós vamos... Primeiro eu vou perguntar a vocês se vocês gostaram do início da nossa história. O Willy, o ratinho que não sabia ler. Quem foi que gostou dessa história? Eu não terminei a história, não foi isso? Eu só comecei o início. E aí, o que será que aconteceu no final? Quem ficou curioso para saber? Quem eram os personagens? Quem são os personagens que apareceram nessa história? Onde é que ela se passa? Ela se passa em casa, na escola, na rua, numa cidade, na zona rural, onde é? E o Willy? Ele tinha um problema, ele não conseguia ler e ele tirava notas baixas, não era? E o que os coleguinhas dele faziam com ele? Quando ele não conseguia ler uma palavra. Como foi identificado o problema dele? Foi em casa ou foi na escola? Quem foi que percebeu? Foi a sabia ler o tema, não é? Do livro. E aí vai ser bem o nosso assunto no livro de história. No livro de história, na página 82, nós temos o tema A Escola. Olha só. Aqui, ó. Certo? O tema A Escola. E aí nós vamos conversar sobre esse tema. A escola é um lugar, né? É um lugar onde se reúnem pessoas
pessoas para cuidar de quê? Essas pessoas que estão na escola, elas cuidam de quê? Da educação, não é? Da educação de vocês, do ensino, do aprendizado, do desenvolvimento de vocês, não é? Tudo o que acontece na escola é planejado e pensado na educação que vocês vão estar recebendo. Só que essa educação, ela não começa na escola. E aí, por que a gente estuda sobre a escola? Porque a escola, ela faz parte da nossa história. Vocês sabiam disso? A escola é a nossa segunda casa. Por quê? A gente também passa um tempo na escola, não é? Então, de manhã, você passa a manhã toda na escola, de 7h30 até 11h30. Então, é bastante tempo, não é? E lá na escola, a gente convive com várias pessoas. Quem são essas pessoas? São os nossos coleguinhas, são os professores, as tias, né? Que vocês chamam de tias. São o diretor, a diretora, o porteiro, a moça da cantina, o jardineiro, se tiver, não é isso? Então, na escola existem vários profissionais que estão lá para ajudar vocês no desenvolvimento, na educação, né? E acompanhar tudo direitinho para que vocês se desenvolvam e qualquer problema que venha a acontecer, a gente consiga, junto com a família, ajudar, não é? Igual aconteceu na história de Willy, né? O Willy, ele não conseguia ler, ele não conseguia, e ainda ele, olha só, como ele se atrasou, ele passou 2 anos repetindo o primeiro ano, então ele passou bastante tempo para poder a professora observar que ele tinha algum problema, não é? Então, na escola, a gente identifica também os problemas que o aluno tem. Então, a gente não se preocupa somente com a educação, mas também com o bem-estar de cada um de vocês, não é isso? E aí nós vamos aqui para o nosso livro, na página 82, eu vou fazer essa leiturazinha do texto que tem aqui, tá certo? A escola é um lugar onde se reúne pessoas para cuidar da educação e da formação dos cidadãos, que são vocês, tá certo? É onde podemos aprender coisas importantes, como ler, escrever, contar, desenhar, ser independente, conhecer a vida e a história das pessoas e dos povos. Então, vejam só como a escola é importante. Na escola, nós aprendemos várias coisas, né? A ser independente, a ter autonomia. Autonomia é conseguir ir ao banheiro sozinho, comprar o lanche sozinho, tá certo? Independente é isso, é ser independente, é conseguir fazer essas coisas que geralmente quando somos muito pequenininhos nós fazemos só com a ajuda dos pais. E aí na escola a gente ajuda vocês conseguirem se desenvolverem e conseguirem fazer essas coisas sozinhos, né? Sem precisar o papai ou a mamãe estar junto. Por exemplo, quando alguém vai ao banheiro, lavar a mão, comprar o lanche, ajudar um colega também, vestir, até vestir a roupa, não é isso? E aí a escola também, ela ajuda nisso também, tá certo? Você vai para a escola aprender coisas novas, adquirir novos comportamentos. Por que adquirir novos comportamentos? Porque às vezes em casa a gente pensa que pode tudo, não é? E às vezes a gente não obedece à mamãe, não obedece à avó ou à tia e se comporta mal em casa. E muitas vezes a gente chega na escola e acha que pode também continuar com o mesmo comportamento que estava em casa. E na verdade nós vamos começar a fazer com que vocês aprendam que tem que se comportar de uma maneira em casa e na escola também. Então tem que ter bons comportamentos, né? Pra quê? Por que a gente tem que ter bons comportamentos?
para poder a gente conviver com as outras pessoas, não é? Conviver bem com todos, ser amigos de todos. Porque quando a gente cria um problema, né? Por exemplo, vou usar um exemplo, tá certo? Digamos que João veio para a escola no primeiro dia de aula. E aí, em casa, João dava muito trabalho à mamãe dele. Era desobediente, não escutava, não parava quieto, discutia com a irmãzinha, tomava os brinquedos dela, não dividia o brinquedo com outro colega e não gostava de fazer amizades. Isso é ser mal comportado. E aí, quando ele chega na escola, as tias vão tentar controlar esse comportamento dele e fazer com que ele interaja, ele conviva com os outros coleguinhas e comece a se comportar, tá certo? Então, na escola também, nós também temos esse dever, né, na escola. Ser melhor a cada dia para si próprio e para os outros. Por quê? Quando eu me torno uma criança rebelde, eu vou criar situações de preocupações para as tias que não conseguem resolver, né, a situação e fica preocupado com os acontecimentos e também com os outros coleguinhas, porque muitas vezes os coleguinhas não gostam de estar perto de outro colega que só faz bagunça ou que discute com o outro, que só cria problemas, não é isso? Então, nós devemos pacificar, né? Para isso, você recebe a ajuda de quem? Quando acontece algum problema na sala de aula, quem é que vai ajudar, né? A gente sempre precisa da ajuda. E quem é que está lá na sala de aula, responsável por vocês? O professor. Então, todo problema que acontece na sala de aula, a professora é a responsável. E ela tem que fazer com que esse problema seja solucionado. De acordo com uma lei brasileira, todas as crianças a partir de 4 anos de idade devem frequentar a escola. Isso nem sempre acontece. Sabe por quê? Porque muitas crianças começam a trabalhar desde cedo. Isso não é a realidade de vocês, tá certo? Mas acontece sim. Muitas crianças, elas não vão para a escola, não é porque não querem, e sim porque precisam trabalhar, porque os pais, né, colocam elas para trabalhar logo cedo. Muitas vivem em condições que não conseguem de sobrevivência, né? Então, aí os pais decidem não colocar na escola e deixam em casa ajudando a trabalhar. E isso é contra a lei, tá certo? Elas crescem sem aprender a ler, sem aprender a escrever. Quando ficam adultas, é bastante difícil conseguir emprego. Porque as pessoas que hoje em dia, se você não tiver, não souber ler e escrever, você não consegue um trabalho. Então, é muito importante a escola. Existem também os menores abandonados pelas ruas, as crianças que vivem na rua. Eles não frequentam a escola. Além disso, as crianças que deixam de estudar. Por quê? Então, vou dizer por quê. Porque algumas famílias não entendem a importância da escola nem da educação. Alguns alunos apresentam problemas que a escola ou a família não conseguem resolver. Então, no caso das crianças muito indisciplinadas ou com problemas de saúde, tá certo? Crianças especiais. Então, tem alguns problemas que a escola e nem a família conseguem resolver e às vezes a criança perde de estar na escola. E aí, nós vamos fazer as atividades do livro de História na página 84 e 85, certo? E nós vamos agora para o livro de Ética.
com esse tema, escola, vocês sabiam que no livro de ética nós vamos falar sobre minha sala de aula. Olha só, o tema tá bem parecido com o de história, não é? Por isso que a tia escolheu o livro de ética e o livro de história hoje, tá certo? Porque eles falam do mesmo assunto, não é? E aí nós vamos falar aqui sobre a nossa sala de aula. Como é nossa sala de aula? Alguém lembra? Vocês lembram, minha gente, como é nossa sala de aula? O que é que tem na nossa sala de aula? Na nossa sala tem quadro, né? Tem o quadro de escrever. Ó. Vou botar aqui o nome da tia Carol, tá certo? Tem o nosso quadro. Tem birô. Essa mesa que eu tenho aqui é um birô, tá certo? Aqui é a minha sala de aula adaptada, tá certo? Como vocês estão vendo, eu tô aqui dentro de um quarto, viu? Mas na sala de aula nós também temos o quadro, um birô, temos as bancas, as carteiras, temos armário, né, para guardar os materiais de vocês. Temos, o que mais? O que será que tem mais na nossa sala? Temos ventiladores, né? Temos, o que mais? Vamos pensar. Temos as estantes, que é para colocar os livros. Temos cantinho da leitura. Não é isso? Então, a nossa sala de aula, ela tem vários objetos que pertencem à sala de aula. E aí, na página 36 e na página 37, nós vamos fazer atividades referente a esses objetos que existem na sala de aula, tá certo? E aí vocês vão colocar os nomes, vocês vão circular e vão fazer essas atividades na página 36 e 37. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que façam as atividades, mandem para a tia, tá certo?